Olá, boa tarde. Imagine receber cobranças, documentos ou encomendas que você não fez, mas que estão em seu nome. Esses constrangimentos podem acontecer nos casos em que a pessoa tem um nome igual ao de outra. Os casos de complicações provocadas por homônimos ainda ocorrem em todo o país. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre as possíveis consequências de ter um homônimo. Esse é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Superior Tribunal de Justiça decide que condomínio residencial pode limitar ou impedir locação de imóvel por curto prazo. Ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal limita prazo de liminar que impede União de cobrar dívida pública de Minas Gerais. Ela afirmou que a limitação do prazo a 6 meses é razoável. E ainda, ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal mantém prazo para que empresas de saneamento comprovem que têm capacidade econômico-financeira para cumprir as metas de universalização dos serviços. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, manteve o prazo para que as empresas de saneamento comprovem que têm capacidade econômico-financeira para cumprir as metas de universalização dos serviços. Quem tem mais informações é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carol. Qual é o motivo dessa exigência de comprovação? Olá, Martinha, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, essa exigência é para que as empresas mantenham os contratos com o poder público. O novo marco legal do saneamento determina que elas confirmem que têm competência, condições de cumprir as metas para que os contratos continuem em vigor. Em maio deste ano, o governo editou um decreto que estabeleceu o prazo para a apresentação dessas competências até o dia 31/12. A Associação Brasileira de Empresas Estaduais de Saneamento entrou com uma ação aqui no Supremo Tribunal Federal, alegando não ser possível cumprir as exigências dentro desse prazo. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que o prazo de 7 meses é sim suficiente para atender às exigências. Além disso, o ministro afirmou que a prorrogação desse prazo colocaria em risco o cronograma estabelecido pelo Marco Legal de Saneamento para a instalação das novas metas de universalização dos serviços de saneamento. Marta. Obrigada, Carol. E a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal limitou a mais 6 meses o prazo de vigência de uma decisão provisória que impede a União de cobrar dívidas públicas de Minas Gerais. Nesse período, a União continua proibida de incluir o Estado em cadastros federais de inadimplência e de bloquear recursos estaduais. A decisão da ministra Rosa Weber foi tomada na ação movida pelo governo de Minas Gerais para reaver 122 milhões de reais que a União tinha bloqueado da conta do Estado. Em fevereiro de 2018, a ministra deferiu outra decisão provisória em que determinou a liberação dos valores do Estado que haviam sido retidos. A União contestou e foi feita uma conciliação que suspendeu o processo. Depois, a União voltou a se manifestar e alegou que o Estado já tinha condições de aderir ao regime de recuperação fiscal. Mas o governo mineiro alegou que aguardava a aprovação do projeto de adesão na Assembleia Legislativa. Ao analisar o pedido da União, a ministra afirmou que a situação é complexa, mas lembrou que a decisão provisória está em vigor há mais de 3 anos e que, nesse período, a União regulamentou os requisitos para viabilizar a adesão de Minas Gerais ao programa de recuperação. Ela afirmou que a limitação do prazo a 6 meses é razoável. Na retrospectiva de hoje, você vai ver a reportagem que eu fiz em fevereiro sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal de 2 casos que tratavam sobre a necessidade de lei complementar para disciplinar em âmbito nacional a cobrança do diferencial do ICMS exigido pelos estados. Os assuntos tiveram como relatores os ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli. Ambos se manifestaram a favor da edição de lei complementar. Votaram com os relatores os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Rosa Weber e Carmen Lúcia.
Os ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux divergiram dos relatores e votaram no sentido de que a lei complementar é dispensável. Por maioria de votos, o plenário entendeu que é necessária uma lei complementar para a cobrança do diferencial de ICMS. Quanto à ação direta, no que diz respeito às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a modulação é que a decisão tem efeito apenas a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão desse julgamento, ou seja, o ano de 2022. As cláusulas continuariam a valer para o exercício fiscal de 2021. Nesse período, o Congresso poderia editar a tal lei complementar. Quanto ao artigo 9º, cuja liminar foi deferida em 16 de fevereiro de 2016, os efeitos é a partir daquela data, porque desde aquela data a cláusula 9ª encontra-se suspensa. E a mesma sistemática, eu não vou ler aqui, mas aplicar-se-ia ao recurso extraordinário, modulando também os efeitos. Foi aprovada a tese indicada pelo ministro Marco Aurélio, nosso decano, no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda constitucional 87, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. Os ministros também decidiram sobre como será a modulação dos efeitos da decisão tomada pelo plenário do STF, determinando a incidência do ISS no licenciamento de programas de computador. O ministro Dias Toffoli, relator de uma das ações sobre o tema, propôs o marco inicial dos efeitos do julgamento, apresentando também ao plenário 8 situações nas quais o julgamento pode impactar. São casos envolvendo contribuintes que recolheram somente o ICMS, contribuintes que recolheram somente o ISS, contribuintes que não recolheram nem o ICMS nem o ISS, contribuintes que recolheram o ISS e o ICMS, mas não ingressaram com ação de indébito. Toffoli também propôs soluções para os casos de ações judiciais pendentes de julgamento, movidas por contribuintes em face dos estados, nos quais se questiona a tributação do ICMS, ações judiciais, inclusive execuções fiscais pendentes de julgamento, movida por estados visando a cobrança do ICMS, ações judiciais, inclusive execuções fiscais pendentes de julgamento, movidas por municípios visando a cobrança do ISS e, por fim, ações judiciais movidas pelos contribuintes contra os municípios pendentes de julgamento, discutindo a incidência do ISS sobre o software. E o plenário, por maioria, seguiu a proposta do ministro Dias Toffoli, vencido o ministro Marco Aurélio. Veja a seguir as consequências dos casos de complicações provocadas por homônimos. Eu volto já já. A Constituição, lei máxima de uma nação, é o pilar de organização política e social do nosso país, pois estabelece o funcionamento do governo e também os limites da sua atuação, definindo ainda direitos e deveres dos cidadãos. Imagine a situação, você vai receber um seguro-desemprego e descobre que não pode, porque a outra pessoa com nome idêntico ao seu está empregada. Os casos de complicações provocadas por homônimos ocorrem em todo o país, mas uma moradora de Brasília enfrentou uma situação considerada rara. Além do nome, o CPF da outra pessoa era idêntico. Maria José da Silva, Maria Aparecida da Silva e Maria José dos Santos. 168 mil brasileiras têm um desses nomes, exatamente igual. Os chamados homônimos estão sujeitos a muitos problemas. Não são raros os casos de confusão, como ser cobrado por uma dívida que não fez
ou tentar receber o seguro-desemprego e não conseguir, porque a pessoa que tem o mesmo nome está empregada. Foi o que aconteceu com essa biomédica em Brasília. Quando eu fui embora do meu primeiro emprego, eu tive bloqueado os meus direitos trabalhistas, né? O salário, o seguro-desemprego, o FGTS, porque no sistema estava constando que eu estava trabalhando em 2 empregos, mas na realidade não era isso. Depois que a gente foi averiguar que até o PIS estava igual o da outra menina, dessa outra Camila. O caso de Camila foi ainda pior. Além do nome, o CPF dela era igual ao da outra pessoa, que mora em São Paulo. Mesmo eu gerando um CPF novo para mim, ele ainda estava atrelado com o CPF da outra Camila. Eu demorei 5 meses para conseguir comprovar que eu era eu, né, para conseguir rever o que era meu por direito, e entrei na justiça por danos morais. Um caso de homônimo com o mesmo CPF foi julgado em 2015. A União foi condenada a indenizar uma mulher em Campo Grande porque ela recebeu um CPF que já existia 6 anos antes. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região entendeu que a administração pública agiu com negligência e imprudência ao emitir o documento em duplicidade. Segundo a Receita Federal, esses 2 casos são muito raros. O CPF é um sistema antigo, instituído efetivamente em 1968 e foi se aperfeiçoando com a tecnologia. O responsável pelo setor de cadastro de pessoas físicas da Receita Federal afirma que quando se trata de erro com CPF, são casos mais antigos, de quando a Receita não utilizava um sistema de checagem. Segundo ele, hoje os casos de CPF e nomes iguais geralmente ocorrem por uso indevido e não por erro. Quando a gente verifica isso, quando a Receita é instada a se pronunciar sobre a ocorrência de homonímias, a gente verifica que em algum sistema ou em algum outro processo, o CPF de terceiro foi informado ou vinculado a um determinado ato. Então, isso não necessariamente se trata de homonímia, certo? Foi utilização indevida. A pessoa tem que procurar buscar reparação do dano, se houver, junto à justiça competente, tá? E se for o caso, se houver danos morais, também entrar com ação devida. Sobre as implicações causadas por homônimos, eu converso agora com o registrador do 48º Subdistrito de São Paulo, André Luiz Pancioni. Boa tarde, seja bem-vindo. Queria perguntar para o senhor como diferenciar os homônimos e quais são as orientações para evitar esse tipo de transtorno que a gente viu na reportagem. Boa tarde. Olá, Marta, boa tarde. As pessoas que possuem o mesmo nome, elas devem ser diferenciadas por outros dados de identificação, como o número de RG, o número do seu CPF e até mesmo pela filiação. Nós recomendamos, em primeiro lugar, que além do nome, quando se for fazer um cadastro, a pessoa preste também um outro documento, né? Ela coloque também um outro documento, um outro dado de identificação, de maneira que esse banco de dados ele fique mais completo e possibilite evitar a homonímia. E, secundariamente, se for oportuno e conveniente para a pessoa, que ela altere esse nome. Qual seria um outro comprovante, além da identidade? Ela pode apresentar uma certidão de nascimento, onde se comprova a filiação, por exemplo. Ela pode apresentar um CPF, que consta a data do seu nascimento, que já é um elemento que pode diferenciar também do outro homônimo. E no caso, se houver algum problema com a polícia ou com a justiça, qual que deve ser o procedimento da pessoa? Eu tenho um problema, descubro que estou respondendo a um processo. Como fazer? Primeiramente, a pessoa que tem um nome classificado como comum, ela precisa estar ciente dessa situação. E quando ela tiver uma situação complexa, de confusão, que ela esclareça isso para a autoridade ou para quem está indagando a respeito, né, do seu nome ou dessas informações, e apresente esses outros elementos, né, mediante documentação. Pode ser o seu RG, o seu CPF, a certidão de nascimento, para que ela possa comprovar que ali há um equívoco. Qual a importância da escolha do nome para justamente que a criança, no futuro,
não venha enfrentar problemas como esse e outros semelhantes? Primeiramente, nós temos que lembrar que o nome é o mais importante elemento de identificação e permanece com a pessoa por toda a sua vida, né? Por isso, é necessário um cuidado no momento de escolher esse nome. Primeiramente, para não se expor ao ridículo o seu portador e também para evitar esses outros desconfortos como a homonímia. Especificamente no tocante à homonímia, nós recomendamos que se coloque mais de um sobrenome, né? O sobrenome materno, o sobrenome paterno, e às vezes, se mesmo assim ainda continuar comum o nome, que se acrescente sobrenomes dos avós, dos bisavós, que podem constar no nome da criança, mesmo que os pais não carreguem esses sobrenomes. A alteração de nome, ela é muito complicada, é um processo burocrático ou hoje em dia é mais fácil? E como ocorre geralmente? Em regra, o nome ele não pode ser alterado por uma questão de segurança jurídica, porém, excepcionalmente, a legislação ela permite a alteração desse nome nos casos em que ela autoriza, né, ou judicialmente ou administrativamente no próprio cartório. Quando que pode ser feito no próprio cartório? No primeiro ano da maioridade, no reconhecimento da filiação socioafetiva ou da filiação biológica também, e pelo casamento. A pessoa vai se casar, ela pode adotar o sobrenome do seu cônjuge, seja a mulher adotando o sobrenome do marido, ou o marido também, né, embora isso não seja muito comum, pode adotar também o sobrenome da sua esposa. Eu mudei o nome e depois que eu alterei, qual é o processo para que Receita Federal e outros órgãos também possam ter acesso e saber que meu nome mudou? A depender do caso, os próprios registradores civis, eles fazem essa comunicação. No entanto, se ela não for feita por dever de ofício dos próprios registradores, a pessoa pode solicitar uma certidão, onde consta essa averbação, essa alteração, e levar até o órgão público responsável pela alteração do cadastro. Tá ok, doutor, muito obrigada, boas festas para o senhor e agradecendo novamente a sua participação aqui no Jornal da Justiça. Muito obrigado. E veja a seguir, Superior Tribunal de Justiça decide que condomínio residencial pode limitar ou impedir locação de imóvel por curto prazo. Uma das principais características da nossa Constituição de 88 é a cristalização de direitos e deveres esculpida no artigo 5º. Temos uma escolha constitucional de reforçar os direitos fundamentais. Não é à toa que o nosso rol do artigo 5º é tão extenso. Deixamos de lado um passado ditatorial e firmamos a vocação dessa Constituição cidadã. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que condomínio residencial pode limitar ou impedir locação de imóvel por curto prazo. Está na lei, um imóvel não pode ser utilizado de maneira prejudicial ao sossego, à salubridade, à segurança e os bons costumes dos demais moradores do prédio. E não é só isso. Este advogado explica que a destinação também precisa ser a mesma de todo o condomínio. O artigo 1336 do Código Civil estabelece que as pessoas têm o direito de usar, gozar e fruir de seu imóvel, desde que observe a destinação que a convenção atribui a este imóvel e desde que não cause desassossego, insegurança, insalubridade ou incomodidade aos demais moradores daquele condomínio. O legislador pensou na vontade dos condôminos e esta vontade dos condôminos significa que naquela localização, naquela comunidade, as pessoas que habitam o imóvel ou ocupam ela querem uma destinação exclusiva, a fim de que possamos ter uma melhor harmonia no condomínio. Em um julgamento recente, a terceira turma do STJ decidiu que os condomínios residenciais podem fixar tempo mínimo para a locação dos imóveis, independentemente do meio utilizado para tal finalidade. O entendimento foi aplicado pelo colegiado ao negar provimento a um recurso de um proprietário de imóvel que
que pretendia anular a decisão de assembleia do condomínio que proibiu a locação das unidades por prazo inferior a 90 dias. No caso analisado, a convenção do condomínio prevê a destinação das unidades autônomas para fins exclusivamente residenciais. E para o relator, ministro Vilas Boas Cueva, não há nenhuma ilegalidade ou falta de razoabilidade na restrição imposta pelo condomínio, a quem cabe permitir ou não a locação das unidades por curto período com base no Código Civil. O ministro Vilas Boas Cueva explicou que a questão em julgamento não é diferente da que já foi julgada pela 4ª turma, quando se entendeu que, caso a convenção do condomínio preveja a destinação residencial das unidades, os proprietários não poderão alugá-las por meio de plataformas digitais, a menos que essa modalidade seja autorizada. O ministro ponderou ainda que é inegável a afetação do sossego, da salubridade e da segurança causada pela alta rotatividade de pessoas estranhas e sem compromisso duradouro com a comunidade na qual estão temporariamente inseridas, o que confere razoabilidade às eventuais restrições impostas com fundamento na destinação prevista na Convenção Condominial. Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia, uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.